Louvai ao Senhor Jesus, louvai-o, ao bondoso Deus, porque o seu Filho amado nos entregou. O nosso coração precisa estar sempre grato, porque a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, aqui estamos na tua presença, porque nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom. Pai, derrama sobre nós teu Espírito Santo. Estamos completando este ano e nós queremos ser gratos até pelas bênçãos que nós não vimos. Mas nós queremos ser gratos, Pai, porque há milagres que não são vistos. Mas nós, hoje, em unidade neste grupo, estamos te agradecendo nesta madrugada, neste primeiro Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Continuando o estudo da justificação pela fé, o pecador, quando ele entrava ali no santuário, ele entrava pela porta que é Cristo e trazia sua ovelha, que também representava Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que notar é que o sacerdote, ele não olhava se a pessoa vivia mensagem de saúde, se ela tinha modéstia, se ela tinha qualquer coisa, mas o que ele olhava é se o cordeiro era perfeito, se o cordeiro era sem defeito, se era sem mancha. Então há um paralelo entre a conversão e o batismo. A conversão é reconhecer que não posso apresentar perante o sumo sacerdote na minha condição, se eu não trouxer um cordeiro para me cobrir, se eu não for justificado por Cristo, para que Ele possa me cobrir, eu não posso ir perante o altar. Então, por trás de quem que nós devemos sempre nos esconder? A justificação, estamos escondidos em quem? Em Cristo. Então, Cristo, depois que nós somos justificados, nós vamos para qual passo? Para a santificação. Então, eu quero que vocês prestem atenção neste gráfico que eu estou colocando aqui hoje para vocês. Nós precisamos da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo, ela precisa ser imputada em nós. E a justificação, ela está imputada. A santificação, ela está comunicada. Lembra daquele primeiro texto que nós lemos? Que a justificação é o primeiro título, é o título para o céu. E a santificação é como nós viveremos no céu. Então, assim, olha, eu quero que vocês vejam que nós, o ser humano, sem Cristo, vive uma vida degradada. Mas com Cristo, ela vive uma vida de crescimento. Por isso que a santificação é uma vida, é uma caminhada de uma vida. Então, diariamente, a minha conversão precisa acontecer. Por isso que aqui no Primeiro Deus, todos os dias, nós pedimos o batismo do Espírito Santo. Porque você não tem como pedir o batismo do Espírito Santo um dia para durar todos os dias. Não existe isso. O batismo do Espírito Santo, ele é diário. A minha conversão é diária. O pedido de perdão pelos nossos pecados precisam ser diários. O confessar a Cristo precisa ser diário. Então nós precisamos todos os dias negar o nosso eu. Nós precisamos então dessa confissão, dessa reconversão diária. É uma renovação. E você sabe onde você tem renovação de votos? Hoje, você sabe onde é? A Santa Ceia.
Então, se você quebrou, você pode ir ali e tomar a ceia. Então, se um casal briga, se um casal pensa em separação, se um casal acaba se separando, onde que eles vão ter a reconciliação? Onde eles vão? Na ceia. Uma das coisas que o pecador tinha que fazer não era só matar o cordeiro. Ele não podia só matar o cordeiro. Ele tinha que ir ali ao altar e ele tinha que ser cortado em pedaços. Você sabe por que tinha que cortar o cordeiro em pedaços? Aqui, muitas vezes, as pessoas falham na justificação. Porque você se ajoelha diante de Deus, você pede para Deus perdoar os seus pecados, sem passar o tempo específico, sem esquartejar o pecado. E quando você não esquarteja o pecado, você não é convencido, você não é convertido. Então, aquilo precisa ficar impregnado na sua mente. As consequências do pecado, as consequências da malignidade. Então, quando é que você tem as consequências? Quando você peca e você vai ali e reconhece, você pede perdão, mas você esquarteja o seu pecado. Você analisa as consequências do seu pecado. Então, você mentiu. E o que aquela mentira, quais as consequências que aquela mentira levou? Então, quando você analisa e quando você, isso no profundo, você pensa, machuca, dói, aí você diz: Senhor, eu não quero fazer isso mais uma vez. Porque senão você faz da graça de Cristo uma graça barata. Porque você vai lá, peca, erra, pede perdão, peca na mesma coisa, erra, pede perdão, peca de novo, erra, pede perdão, na mesma coisa. Mas é quando nós esquartejamos o pecado, quando nós analisamos as consequências desse pecado, é aí que nós não queremos fazer isso novamente. Por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando ele analisava o pecado, quando ele entendia as consequências daquele pecado, ele não mais queria cometer aquele pecado. E ele arrependia no profundo, ele confessava a Deus no profundo. Então, Cristo, ele diz assim, olha, que nós temos que ir a Ele, confessar, arrepender de todo o coração. E aí você tem que analisar as consequências do pecado. E aí você pede desculpas. E agora você é perdoado. Então eu preciso confessar os pecados. Por que nós precisamos confessar os pecados? Porque na verdade Cristo sabe. Porque eu preciso ter consciência do pecado. O pior inimigo para a espiritualidade é a pressa para o trabalho, é a pressa para a escola, são orações rápidas, são confissões rápidas. Isso é o que o inimigo mais ama. É preciso tomar tempo. O Espírito de profecia diz que nós temos que contemplar na cruz de Cristo, contemplar o sofrimento dele, para que nós possamos entender que uma mentirinha que parece ser insignificante pode levar consequências drásticas. Por isso a palavra do Senhor diz que a língua, que você domina os animais selvagens, você domina o mar, você tem o domínio, mas não tem domínio sobre um órgão tão pequeno que é a língua. E a língua é capaz de danificar. A língua é capaz de destruir famílias, de destruir igreja, de destruir empresa, porque a maldade, a falácia. Então, às vezes, uma mentirinha que você conta, uma pessoa é demitida, uma mentirinha que você conta, um casamento é desfeito. Então, quando você analisa, quando você passa tempo, quando você esquarteja o seu pecado em pedaços, ali realmente
É arrependimento. Nós vamos continuar amanhã. Deus te abençoe. Deus te guarde.